Gente, bom dia. Assim, né? A gente sempre começa esse vídeo com bom dia, né? Mas o que de verdade a gente quer falar é a seguinte frase. A gente vê, por exemplo, hoje, a campanha, a presidência da República se acirrou. A gente vê aí o presidente Lula, como sempre, né? É uma pessoa para lá de acachorrado. Conseguiu ceder e trouxe para junto dele a pior Câmara que existe até hoje, o pior Senado, o pior Supremo, e está trazendo para junto deles todo aquele grupo de pessoas que não tem um grau de responsabilidade com o Brasil. Por exemplo, se você olhar o Brasil hoje de norte a sul, de leste a oeste, a violência que não tem, que é para lá de absurdo, se chegou ao extremo. Eu estou falando para vocês com propriedade, eu não estou aqui comprando voto de ninguém, espero não comprar voto de ninguém, espero que as pessoas votem por consciência. Mas não é justo nós no Brasil, igual o nosso, país altamente rico, de grandes minerais, a gente não ter tranquilidade para trabalhar. Nós brasileiros, digo nós, que eu faço parte desse 200 e tantos milhões de brasileiros, nós trabalhamos com medo. Nós não estamos só com medo do bandido, como a gente está com medo da polícia, a gente está com medo da justiça. Porque se nós temos o Supremo hoje legislando lei, até onde nós vamos chegar? Porque nós votamos, elegemos um Senado, para que o Senado elaborasse as leis baseado na Constituição de 88. Mas hoje o Senado cedeu o reto e os ministros tomaram conta. Hoje os ministros, a Carmen Lúcia está inventando palavras que não existem na Constituição nem no dicionário. Ela está sugerindo palavras absurdas. A ódia contra as mulheres, segundo os grandes juristas, as grandes pessoas de conhecimento, dizem que não existe essa palavra. E a ministra está criando palavras para gerar violência contra o homem, porque a violência hoje não está contra a mulher, a violência está contra o homem. O homem está se separando da mulher por conta do grande incentivo da justiça. Vou falar uma coisa para vocês, não tenho vergonha de contar. A minha avó morreu quase com 100 anos, meu avô também quase com 100 anos. A gente nunca viu aqueles dois cidadãos discutirem. Nunca. Quando eles queriam ter algumas palavras acaloradas, eles se fechavam num quarto, que era o quarto fechado de palha, fechado de ripa de miriti. E lá eles discutiam o certo ou o errado. Hoje não. Quando vai se falar de violência contra o homem, que hoje a violência, para mim, não é contra a mulher, a violência é contra o homem. Eles procuram os maiores canais de televisão para publicar a ódia contra as mulheres. Para mim, a ódia é contra o homem. E de verdade, as instituições apodreceram. As instituições que nos corrigiam, elas apodreceram. Nós temos aí o Supremo, nós temos a Câmara, voltando, repetindo, nós temos o Senado, nós temos os prefeitos
5.554 prefeitos dos municípios, todos quase foram envolvidos em corrupção e nenhum perdeu mandato. Porque o defensor da lei, da impunidade, é o Supremo. Nós estamos vendo aí o Lulinha no maior escândalo de corrupção e a lei não chega nele. Por quê? O Lula é o para-choque. O Lula chamou para junto dele todos os canalhas. E os canalhas é que estão na frente hoje das leis, que é o Supremo, é a Câmara, é o Senado, é a Polícia Federal, é o Exército, é tudo. Tudo tão contra a sociedade. Porque o discurso do Lula não condiz. No município igual o qual eu estou falando, de 33, 35 mil habitantes, não tem 1.500 pessoas com carteira assinada. Não existe 1.500 pessoas com carteira assinada no município que tem 35 mil habitantes, como Oeiras, Corralinho, Boa Vista, Bague, Portel, esses municípios. E o Lula está mostrando que só existe 4% da população, 5% da população que estão desempregadas. Um homem com maior grau de mentira do planeta é o Lula. Mas convence, porque ele tem o dinheiro. Duvido que a Câmara e o Senado e ele não seguiram o Lula por conversa por trás dos bastidores. Duvido que esses caras não estão lá para fazer as coisas só porque recebe o seu vencimento, o seu subsídio. Não, eles estão lá porque por lá passa 100, 200 milhões de reais para eles comprarem frota de carro, frota e comprarem fazenda e enriquecerem. Então, gente, bom dia, um abraço e até outro vídeo.